Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo. Desejo que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo esteja conosco, agora aqui no momento da leitura bíblica, com cada um de vocês essa semana, ajudando vocês a superarem os problemas, superarem suas dores e que seja uma semana abençoada, guardada, remida e protegida por Deus. Em nome de Jesus. Pessoal, continuando a nossa leitura bíblica semanal, convido você a pegar a Bíblia e abrir comigo em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Nós temos aqui mais uma cura de Jesus, né? Semana passada nós lemos a cura do leproso e hoje nós vamos ler a cura do criado de um centurião. Vamos lá? Para o vídeo, pausa o vídeo, pega a Bíblia, pode ser a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, a Bíblia que vocês tiverem aí, tá bom? Pega a Bíblia, abre comigo e vamos começar aí a nossa leitura semanal hoje, tá? Então vamos lá. No versículo 5, Mateus, capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu criado, o meu rapaz, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Até o versículo 10 aqui, daqui a pouco a gente dá continuidade. Gente, o que era um centurião? Um centurião era um oficial militar romano de alta patente. Seria como um general hoje do exército, tá? Ele comandava outras pessoas do exército. Ele tinha um cargo alto, né? Uma alta patente. E aqui o que nós percebemos? Que ele chega para Jesus e em nenhum momento ele chega fazendo uso de quem ele era ou da autoridade que ele tinha. Mas ele chega para Jesus humildemente, reconhecendo que estava de frente com a autoridade dos céus. Estava de frente com o verdadeiro rei, com o verdadeiro Deus. E o que ele faz? Reconhece a autoridade de Jesus. Aqui ele mostra a humildade em não querer se valer daquilo que ele era e reconhece a autoridade de Jesus no mundo espiritual e também como acima de todo nome. E aqui ele fala, né? Eu não sou digno de que o Senhor entreis em minha morada, em minha casa, mas com uma só palavra que o Senhor der, eu creio que o meu servo será curado. Aqui ele reconhece o quê? Ele reconhece a Jesus Cristo como Senhor, como alguém que tem autoridade no mundo físico, no mundo espiritual, para mudar qualquer situação. Aqui eu marquei 3 pontos do centurião, né? Mas primeiro, vamos lá. Dando continuidade, né, gente? Digo-vos... Aí Jesus, gente, aqui ó, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, aqui no versículo 10, tá? Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus.
ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Gente, aqui eu anotei, eu com meu marido estava fazendo a leitura, né? Olhando a explicação, né? Orando juntos. E a gente conseguiu fazer aqui 3 pontos importantíssimos nessa palavra. A primeira é o quanto Jesus ficou admirado com a fé do centurião. O centurião não era do seu povo, ele não era um povo judeu, tá? Ele era romano. E aí ele percebeu o quê? Que nem ali em Israel tinha fé como a do centurião, né? E quando ele fala aqui, gente, ó, peraí. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse, né? Que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Qual o exemplo que nós temos aqui? Vamos pegar o exemplo de João Batista. João Batista nasceu em berço judeu. João Batista foi criado por sacerdote. Ele pregava no deserto e multidões se juntavam para ouvi-lo falar. As autoridades tinham medo de fazer mal para João Batista, porque João Batista era amado pelas pessoas, né? E em um determinado momento, João Batista questiona a Cristo, falando: é o Senhor mesmo? Ou nós havemos de esperar outro? Então, aqui a gente poderia pegar outros, até mesmo os discípulos de Jesus, né? João, Tiago e outros, né? E outros exemplos na Bíblia do povo de Jesus. E ele coloca a fé do centurião acima de todas as fés do povo judeu. E aqui, gente, a gente percebe o quê? Que Jesus fica admirado. Ele agrada o coração de Deus. Ele agrada o coração do Senhor Jesus Cristo. Será que hoje, nessa noite, nessa manhã, você tem agradado o coração de Deus? Será que assim como o centurião, você tem se humilhado na presença do Senhor e reconhecido que não somos merecedores de nada? Somos merecedores de nada, ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus conosco. Será que a gente consegue reconhecer isso? Que se Deus faz algo por nós, é porque Ele é misericordioso e porque a sua bondade se renova a cada manhã? Ou será que a gente chega para o Senhor Jesus, assim como Marta, num determinado momento, que falou: Senhor, eu mandei chamar o Senhor, né? Quando o irmão dela estava doente, e o Senhor não veio antes. Hoje fazem 4 dias que o meu irmão morreu, o Lázaro, né? Será que a gente tem chegado nesse tom de arrogância para falar com o Pai? Acredito que sim, que muitas vezes eu, você, nós, né? Por se achar merecedores de algo, chegamos para o Senhor com essa autoridade, com essa falsa modéstia, com essa situação assim que você se sente merecedor, se sente mais do que o teu próximo, né? Ou uma pessoa de mais fé que o outro. Será que é assim que a gente tem chegado a Deus? O Senhor, através dessa passagem, nos exorta a ser como o centurião. Não se acharmos merecedores, porque não somos merecedores. Ai de nós, se não fosse o amor de Cristo para conosco. Ai de nós, se não fosse o amor do Pai ter dado o Filho para morrer em nosso lugar. Não é? Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Jesus, que se renova toda manhã. Ninguém é digno. E assim como o centurião falou para Deus, falou para Jesus, né? Eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. E assim hoje, Jesus nos chama a confiar na palavra dele, a crer na palavra dele. A palavra dele nos basta. E se ainda for um não, graças a Deus, glória a Deus.
porque o melhor o Senhor tem por nós, para nós. Segundo ponto, não somos merecedores, como eu falei, não somos merecedores da bondade de Deus, mas pela misericórdia dele somos alcançados. Outra coisa, ele demonstrou amor pelo servo, né? Mesmo tendo uma autopatente ali como centurião, ele olhou para o servo que estava sofrendo, né? Que estava sofrendo, paralítico, doente em uma cama, e ele foi buscar por Jesus. Ele foi buscar pela cura do seu servo, né? Ele não viu ali a dificuldade, não é problema meu. Claro que é. Se a dor do outro não toca em você, é momento de rever as suas pisaduras, rever o caminho que você tem andado, as suas escolhas. Aqui nós temos mais um exemplo de amor, né? Mais um exemplo de amor, que ele olha para o servo e vê ele doente e se comove e vai buscar ajuda em Jesus. Mais um exemplo para nós, né? O que adianta a gente ter tanta coisa ou fazer tanta coisa, se quando a gente olha para o outro a gente não tem amor, não tem empatia e não se coloca no lugar do outro? Que adianta ser cristão se você só usa do seu conhecimento para julgar? O principal requisito de um cristão é o amor, é o se pôr no lugar do outro, é a humildade que Jesus nos chamou a ser, a seguir. Continuando, gente, e a autoridade, né? O mais lindo é ver que o centurião, sendo uma autoridade, né, em Roma, né, cidadão romano, sendo uma autoridade ali, ele reconhece Jesus como absoluta autoridade. E é isso que eu te convido hoje. Se achegue a Jesus, tira um momento hoje, se ajoelha, ora e reconheça a autoridade de Jesus. Chame ele para a sua vida. Reconheça o quão maravilhoso, o quão amoroso ele é. E reconheça ele como o único Senhor e Salvador da tua vida. Entrega a tua alma para ele, entrega a tua vida para ele. O seu sonho, o seu futuro, o seu propósito, tudo ele fará confiadamente. Tenha a fé que o centurião teve em Jesus. Tenha a fé. Hoje essa palavra nos chama a ter essa fé que o centurião demonstrou para Jesus. Uma fé humilde, uma fé empática, porque ele se coloca no lugar do outro, ele tem empatia pela dor do outro. E se em algum momento tivermos um tracinho que seja de arrogância, que a gente possa pedir perdão para Deus e voltar ao primeiro amor, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E se algo de bom ele faz para nós, é porque ele é bom e não porque nós somos bons. Nós não somos bons. Nós somos, se há algo de bom em nós, é Jesus. E se há algo de ruim, é a nossa natureza humana. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje, né? E fica com essa palavra. Eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Mas com uma só palavra, o Senhor falar e o milagre vai acontecer. Excelente semana, abençoada, protegida e remida, gente, na presença do Senhor. Sejam abençoados, eu quero ser abençoada também por Ele, mas a maior bênção é ter Ele na nossa vida. O restante é só detalhe. Uma excelente semana, fiquem com Deus e até semana que vem na presença do Senhor Jesus Cristo. Até mais.